Olá a todos, sejam bem-vindos a esta oitava sessão sobre a Súria Aikal, a Epístola do Templo que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Bahá'u'lláh. Nesta sessão vamos abordar a Epístola de Bahá'u'lláh à Rainha Vitória, que, como sabemos, foi integrada na Súria Aikal. Estes são os tópicos que me proponho abordar ao longo desta sessão. E recordo mais uma vez o nosso método de abordagem à Súria Aikal. Nós começamos por abordar os principais temas da Epístola Central e depois prosseguimos abordando cada uma das epístolas dirigidas a reis e imperadores. Para compreender a Epístola de Bahá'u'lláh à Rainha Vitória, nós temos de a contextualizar e temos de perceber o que era o Reino Unido no século XIX e, mais concretamente, o que foi a Era Vitoriana. O século XIX é marcado pela ascensão do Reino Unido como potência global e o Reino Unido no século XIX é fortemente marcado pelo reinado da Rainha Vitória. É um reinado durante o qual se realizam várias reformas sociais, onde vai surgir a classe média, onde se alarga o direito de voto e um século XIX que vê o Império Britânico a expandir-se por todo o mundo. E aquilo que anteriormente era uma sociedade predominantemente agrícola torna-se uma nação industrializada. Uma nação onde se observa uma enorme migração de populações dos campos para as cidades. Migração essa que vai alterar a sociedade e todas as suas instituições. Uma nação onde surgem várias inovações tecnológicas. A máquina a vapor, os teares mecânicos, a luz elétrica, a luz a gás, o telégrafo. Todas essas inovações vão permitir e facilitar a industrialização do reino. Mas essa industrialização tem um custo tremendo. A desumanização do trabalho, a poluição, o trabalho infantil, as cidades com bairros periféricos onde reinava a pobreza e a doença. Tentando representar num cronograma os principais eventos relacionados com o Reino Unido durante o século XX, podemos... Podemos tentar representar num cronograma os principais eventos relacionados com o Reino Unido ao longo do século XIX e dizemos que é, novamente, podemos representar num cronograma os principais eventos relacionados com o Reino Unido. Novamente. Podemos representar num cronograma os principais eventos relacionados com o Reino Unido. Novamente. Podemos representar num cronograma os principais eventos que foram ocorrendo no Reino Unido ao longo do século XIX. E diremos que há novamente. E vemos que é um século que começa com o Ato da União, um ato que junta a Grã-Bretanha e a Irlanda. O século depois prossegue com as guerras napoleónicas, que na perspectiva britânica são sobretudo marcadas pelas vitórias na Batalha de Trafalgar e na Batalha de Waterloo. Um século que também no seu início testemunha o episódio da insanidade do rei Jorge III. Em 1832 é aprovada a Lei da Reforma Eleitoral, uma reforma que vai redistribuir os lugares no Parlamento, tendo em conta o fenómeno migratório das populações dos campos para as cidades, e vai aumentar o número de eleitores. No ano seguinte é abolida a escravatura em praticamente todo o Império. E em 1842 é aprovada a Lei de Imposto de Rendimentos, uma lei que aplica impostos a rendimentos acima de 150 libras anuais. Isto é uma lei que vai isentar a classe trabalhadora de impostos. Em 1851 é realizada a Grande Exposição Universal em Londres. E em 1853 o Reino Unido envolve-se na Guerra da Crimeia. Uma guerra que, como já vimos, foi desencadeada com o ataque da Rússia contra o Império Otomano
E depois a França e o Reino Unido vieram em socorro do Império Otomano e derrotaram a Rússia. Em 1867 é aprovada uma segunda reforma eleitoral, uma reforma em que se atribui direito de voto a todos os homens que são chefes de família e que têm rendimentos superiores a 10 libras por ano. Isto faz duplicar o número de eleitores. Em 1869 é inaugurado o Canal do Suez e em 1877 o Reino Unido envolve-se na Guerra Zulu. Em 1884 é aprovada a terceira reforma eleitoral, uma reforma que garante direito de voto a praticamente todos os homens adultos no Reino Unido. Nesse mesmo ano é inaugurado o Metro de Londres. E o século termina com o eclodir da Guerra Boer, na África Austral. A Rainha Vitória sobe ao trono em 1837. Ela era sobrinha de Guilherme IV. Em 1840, ela casa-se com o Príncipe Alberto. Príncipe Alberto que morre precocemente em 1861. Em 1877, o Parlamento atribui-lhe o título de Imperatriz da Índia e em 1887 é celebrado o Jubileu de Ouro, os 50 anos de reinado da Rainha Vitória. Algumas imagens que ilustram o que foi a era vitoriana. Westminster, a sede do Parlamento Britânico, Parlamento que durante o século XIX é dominado sobretudo pelos partidos liberal e conservador. O Partido Trabalhista só é fundado em 1900. Entre 1860 e 1900 existiu um partido trabalhista independente, constituído sobretudo por sindicalistas que se interessavam pela política. Uma escola pública. O século XIX assiste a fortes investimentos na educação pública. Em 1833 é aprovada uma lei de financiamento das escolas. Em 1870 são criadas escolas públicas para pobres. E em 1880 torna-se obrigatória a instrução primária para crianças com menos de 10 anos. Uma ilustração das consequências da industrialização nas grandes cidades e uma foto de um bairro operário. Nestes bairros operários, como dissemos, reinava a pobreza e a doença. Os problemas da doença e da miséria nos bairros operários mereceram a atenção dos governantes britânicos. Em 1848 é publicada a Lei de Saúde Pública, que visava reduzir a mortalidade e a doença nesses bairros. Em 1853 é instituída a vacinação obrigatória contra a varíola. E em 1861 é permitida a criação de contas poupança para cidadãos comuns nas estações dos Correios. Outras ilustrações, a Royal Navy, que vai dominando os mares de todo o mundo, e a população que ainda vivia nos campos britânicos. Vejamos então quem foi a Rainha Vitória. Ela que era conhecida como Rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda e também Imperatriz da Índia. Alexandrina Vitória nasceu em 1819 em Londres e foi coroada em 1838 quando tinha 18 anos. E apesar do Estado britânico ser uma monarquia constitucional, em várias ocasiões a rainha tentou influenciar a governação e tornou-se um símbolo nacional. Vitória casou com o príncipe Alberto, tiveram 9 filhos, 42 netos e 87 bisnetos. Estes descendentes casaram com vários membros de casas reais europeias. E Vitória ficou conhecida como a avó da Europa. Uma foto de Alberto, Vitória e os seus 9 filhos. Temos aqui Alice, Arthur, o príncipe Alberto, Eduardo, Leopoldo, Luísa, a Rainha Vitória com a Princesa Beatriz ao colo, Alfredo, Vitória e Helena. Durante o reinado de Vitória, o Reino Unido foi se tornando cada vez mais liberal e o governo foi lançando várias reformas políticas e sociais. A população duplicou, exceto na Irlanda, e mais de 15 milhões de pessoas emigraram para os Estados Unidos e para as colónias britânicas. A educação obrigatória tornou a população britânica uma das mais instruídas do mundo. E o Império tornou-se o maior da história,
alargando-se na África e na Ásia. E as colónias mais desenvolvidas, como a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia, conseguiram alguma autonomia política. O século XIX britânico foi sem dúvida marcado pela Grande Exposição de 1851. Esta exposição foi a primeira de várias feiras mundiais, cujo objetivo era mostrar a cultura e as inovações tecnológicas de várias nações. Em 1851, esta exposição teve lugar no Crystal Palace, em Londres, e foi sem dúvida um momento para o Reino Unido exibir a sua prosperidade e o seu desenvolvimento material. Nesta exposição, o Príncipe Alberto teve um papel fundamental, quer na sua organização, quer na sua promoção. E para os britânicos, esta exposição refletiu um sentimento de satisfação com o presente e de confiança no futuro. E a Rainha Vitória era o símbolo dessa satisfação e dessa confiança. Algumas ilustrações da Grande Exposição de 1851. Após as guerras napoleónicas, os britânicos ficaram praticamente sem rivais na Europa. A exceção era talvez a Rússia, que se ia expandindo pela Ásia e com a qual o Reino Unido apenas teve o conflito da Crimeia. A estabilidade governamental, a riqueza que resultava da industrialização e do comércio e a supremacia naval fizeram com que o Reino Unido se tornasse o império mais poderoso do mundo. Essa hegemonia global dos britânicos levou a que muitas vezes eles assumissem o papel de polícia do mundo. A Marinha Britânica controlava a maioria das rotas marítimas e dava uma enorme proteção aos navios britânicos, e com isso foi eliminando a pirataria e impedindo o tráfico de escravos. Algumas ilustrações que nos mostram o que era o Império Britânico. Vemos aqui a vermelho a indicação das colónias britânicas. Um navio de guerra britânico. Como disse, a Marinha Britânica dominava os oceanos. Cartazes de propaganda que encorajavam os jovens a alistar-se no exército ou na marinha. Um debate no Parlamento Britânico, a sede do poder do governo do Reino Unido. E uma ilustração de militares britânicos no Egito. A prosperidade do Império, a sua expansão, a sua extensão, cria entre os britânicos um sentimento de arrogância imperial. Nada se pode opor ao governo ou à nação. Eles sentem-se um modelo para o mundo. Mas há outra face do Império que é sem dúvida uma face mais sinistra. Ao longo do século XIX, o Império Britânico vai se envolver em várias guerras. Guerras na Birmânia, guerras no Afeganistão, as guerras do ópio na China, que vão terminar com a cedência de Hong Kong, a guerra da Crimeia, a supressão da revolta no Egito, que é marcada pelo bombardeamento de Alexandria. E depois, as fomes na Irlanda, as fomes na Índia, no Doab, onde morrem 2 milhões de pessoas. Mais tarde, uma outra fome, onde morrem 5 milhões de pessoas. E quase no final do século, uma fome onde morrem outros 5 milhões de pessoas. E o século XIX é também marcado, no seu final, pela corrida à colonização de África. E vemos aqui uma caricatura que ilustra a imensa pobreza que existia nas colónias britânicas. Está aqui uma personagem típica, o John Bull, um pouco equivalente ao nosso Zé Povinho em Portugal. O John Bull que se sente incomodado por uma família miserável indiana e pede qualquer coisa para comer. Vejamos então a Epístola de Bahá'u'lláh à Rainha Vitória. A epístola foi provavelmente revelada em 1869 e, tal como noutras epístolas a reis e imperadores, Bahá'u'lláh anuncia o aparecimento de uma nova revelação divina. Bahá'u'lláh é o novo manifestante de Deus e ele apresenta-se como a beleza antiga que veio no mais grandioso nome para que pudesse despertar o mundo e unir os seus povos. E a epístola termina com uma oração revelada para a rainha. A epístola começa com estas palavras: Ó Rainha em Londres, dá ouvidos à voz do teu Senhor, o Senhor de toda a humanidade, chamando o sagrado divino. Verdadeiramente não há outro Deus senão eu, o omnipotente, o sapientíssimo. Rejeita tudo o que está na terra e adorna a cabeça do teu reino com a coroa da lembrança do teu Senhor, o Todo-Glorioso.
Ele, em verdade, veio ao mundo na sua mais grandiosa glória e tudo o que foi mencionado no Evangelho cumpriu-se. A terra da Síria foi honrada com as pegadas do seu Senhor, o Senhor de todos os homens, e tanto o norte como o sul estão inebriados com o vinho da sua presença. À semelhança de epístolas dirigidas a reis e imperadores europeus, vemos que também aqui Bahá'u'lláh usa terminologia bíblica, quando ele diz tudo o que foi mencionado no Evangelho cumpriu-se. E a epístola prossegue com estas palavras: fazemos menção de ti por amor a Deus e desejo de que o teu nome possa ser exaltado pela lembrança de Deus, o Criador da terra e do céu. Ele, em verdade, é testemunha daquilo que digo. Fomos informados que proibiste o tráfico de escravos, tanto homens como mulheres. Isto, em verdade, é aquilo que Deus decretou nesta maravilhosa revelação. Deus, em verdade, destinou-te uma recompensa devido a isto. Ele, em verdade, pagará a quem faz o bem a sua devida recompensa, fosses tu seguir aquilo que te foi enviado por aquele que é o omnisciente, conhecedor de tudo. Ao longo do século XIX, a escravatura vai sendo eliminada no Império Britânico. Em 1807 é proibido o comércio de escravos e em 1832 é proibida a escravatura em praticamente todos os domínios do Império. Em 1843, por sugestão da Rainha Vitória, a escravatura é completamente eliminada no Império. Podemos considerar que este elogio de Bahá'u'lláh à abolição do comércio de escravos destina-se à Rainha Vitória, mas também aos seus antecessores e ao governo britânico. No parágrafo 184 encontramos estas palavras: governa pela tua pena, ó pena do ancião dos dias, e abandona-os, os governantes injustos, a si próprios, pois eles estão imersos nas suas fantasias fúteis. Menciona a rainha, para que ela se possa voltar com um coração puro para o local da glória transcendente, que os seus olhos não possam ser impedidos de contemplar o seu Senhor, o Ordenante Supremo, e possa ficar a conhecer aquilo que foi revelado nos livros e epístolas pelo Criador de toda a humanidade, ele por quem o sol se obscureceu e a lua eclipsou, e por quem o chamamento foi erguido entre a terra e o céu. Vemos nestas palavras que é a voz da divindade que se dirige a Bahá'u'lláh e que lhe ordena que faça com que a rainha possa reconhecê-lo como manifestante de Deus. Tal como noutras epístolas dirigidas a reis e imperadores, também nesta epístola dirigida à Rainha Vitória, Bahá'u'lláh vai abordar a questão da governação. A forma como as nações se devem organizar e governar é assunto que agita a Europa durante o século XIX. Qual seria a melhor forma de governo? Como é que se poderia assegurar um equilíbrio pacífico e justo entre tradição e progresso, entre proprietários e operários, entre ricos e pobres, entre as cidades e os campos? As guerras napoleónicas e o posterior Congresso de Viena deram um mote para uma oposição às ideias de governo representativo. A repressão das revoltas ocorridas durante a Primavera dos Povos mostram como essas ideias eram temidas pelos governos europeus. E neste século XIX, nas principais nações europeias, vão-se confrontar diferentes ideias sobre como se deviam governar as nações. A França agitava-se e procurava a estabilidade. A Primeira República tinha sido destruída por Bonaparte. A Segunda República tinha sido destruída por Napoleão III. Na Itália recém-unificada, a população dividia-se na luta entre liberais e conservadores tradicionalistas apoiados pela Igreja Católica. Na Alemanha, um parlamento eleito confrontava Bismarck na sua tentativa de liderar o povo alemão. E na Rússia, Alexandre II considerou a possibilidade da criação de um parlamento representativo. Mas seria o seu neto, Nicolau II, que iria criar a Duma e, pouco depois, dissolvê-la. A Epístola à Rainha Vitória elogia dois atos do governo britânico como exemplos de boa governação. Já referimos o elogio à abolição da escravatura. Ora, o segundo elogio vai para o parlamentarismo. E além do elogio, Bahá'u'lláh também identifica aquilo que devem ser as preocupações e as características de um parlamentar. A preocupação com todos os povos da terra e um sentido profundo de justiça devem ser os princípios norteadores da atuação de um representante eleito pelo povo. E o parágrafo 173 aborda a questão do governo representativo. Diz o seguinte: também soubemos que confiaste as rédeas do Conselho nas mãos dos representantes do povo. De facto fizeste bem,
pois desse modo as fundações do edifício dos teus assuntos serão fortalecidas, e os corações de todos os que estão sob a tua sombra, sejam nobres ou humildes, estarão tranquilizados. Compete-lhes, porém, ser dignos de confiança entre os seus servos e considerarem-se como representantes de todos os que habitam na terra. Isto é o que lhes aconselha nesta epístola aquele que é o governante, o sapientíssimo. Parece-me importante referir mais uma vez que 2 anos antes destas palavras terem sido reveladas, praticamente todos os homens adultos no Reino Unido obtiveram direito de voto. E o que vemos aqui nestas palavras de Baha'u'lláh é não só um elogio do parlamentarismo como forma de governo, mas também a definição daquilo que devem ser as qualidades de um representante eleito do povo. O representante, o deputado eleito, deve prestar atenção a todos os que habitam na Terra e não apenas às necessidades da população que o elegeu. Isto é claramente um alargar dos horizontes da ação de um parlamentar. Isto é muito avançado, até para os dias de hoje. E no parágrafo 174, Baha'u'lláh dirige-se aos representantes eleitos pelo povo em todas as terras, portanto, não é apenas no Reino Unido. E ele diz o seguinte: aos representantes do povo eleitos em todas as terras, consultai juntos, e que a vossa preocupação seja apenas aquilo que beneficia a espécie humana e melhora a sua condição, se sois daqueles que perscutam com atenção. Considerai o mundo como o corpo humano, que apesar de ter sido criado são e perfeito, foi atormentado por diversos motivos com graves desordens e doenças. Nem por um único dia conseguiu tranquilidade. Pelo contrário, a sua enfermidade tornou-se mais severa, pois esteve sob tratamento de médicos ignorantes que deram rédea solta aos seus desejos pessoais e erraram dolorosamente. Percebemos aqui nestas palavras de Baha'u'lláh um elogio claro e inequívoco ao sistema de governo parlamentar. E há também aqui uma analogia poderosa. O mundo é visto como um único corpo, que sofre de várias doenças e cujos médicos que o têm tratado, que são os governantes, não têm estado à altura, não conseguem tratar essas doenças. Há, pois, uma necessidade de escolher rigorosamente quem são os governantes. E isto é um mandamento que não se limita apenas aos britânicos, não se limita apenas ao século XIX. É um mandamento para todos os povos do mundo, que deve ser aplicado nesta era. E no parágrafo 176, Baha'u'lláh vai ainda mais longe e diz-nos o seguinte: aquilo que o Senhor decretou como remédio soberano e instrumento poderosíssimo para a cura do mundo inteiro é a união de todos os seus povos numa causa universal, uma fé comum. Isto não pode de modo algum ser alcançado salvo através do poder de um médico qualificado, todo-poderoso e inspirado. Isto de facto é a verdade e tudo o resto nada mais senão erro. Cada vez que surgiu o mais poderoso instrumento e a luz brilhou do amanhecer antigo, ele foi impedido por médicos ignorantes que, tal como nuvens, se interpuseram entre ele e o mundo. Por esse motivo, não conseguiu recuperar e a sua enfermidade persistiu até este dia. Vemos nestas palavras uma nova metáfora, tão importante como a metáfora do bom pastor que encontramos nos Evangelhos. Nestes dias é a metáfora do médico divino, que vem curar o corpo de toda a humanidade. Médico divino que nos tempos passados foi impedido por médicos incompetentes de recuperar o corpo da humanidade. O médico divino é hoje Baha'u'lláh, e os seus ensinamentos são o remédio para todos os povos do mundo. Nesta epístola, ao falar de governação, Baha'u'lláh também vai dar alguns exemplos do que é a má governação das nações. Ao falar de má governação, a epístola foca sobretudo na falta de aptidão e de visão de alguns governantes. Baha'u'lláh exorta todos os governantes a ouvir os seus conselhos para que, quer governantes, quer governados, possam alcançar a paz e a tranquilidade. E ele afirma muito claramente: suplicamos a Deus que auxilie os reis da terra a estabelecer a paz no mundo. E apresenta exemplos de governação injusta, dizendo que se tratam de governantes que estão imersos nas suas fantasias fúteis. Sobre este assunto, no parágrafo 175, Baha'u'lláh diz o seguinte: vemo-lo, ao corpo do mundo, neste dia, à mercê de governantes tão embriagados com orgulho que não conseguem discernir claramente o que lhes é mais vantajoso
quanto mais reconhecer uma revelação tão desconcertante e desafiadora como esta. E sempre que algum deles se esforçou para melhorar a sua condição, o seu motivo foi o seu próprio ganho, assumidamente ou não. E a indignidade da sua motivação limitou o seu poder para curar ou remediar. Vemos nestas palavras de Baha'u'lláh, mais uma vez, a metáfora do médico divino. Vimos já em sessões anteriores que, por exemplo, Napoleão III regia a sua governação por interesses egoístas. E temos aqui caricaturas que ilustram outros interesses egoístas. Por exemplo, esta primeira caricatura sobre a partilha de territórios otomanos. O Bismarck diz: meus senhores, já não há mais Peru. There is no more Turkey. Isto é, já dividiram entre si todos os restos do Império Otomano. Embaixo, uma caricatura sobre a partilha dos territórios africanos. Os territórios africanos iam ser divididos em colónias europeias. E nesta epístola, Baha'u'lláh não se dirige apenas à Rainha Vitória. Temos este parágrafo 179, em que ele se dirige a todos os reis da terra e diz o seguinte: ó reis da terra, vemo-vos a aumentar todos os anos as vossas despesas e a colocar o peso destas sobre os vossos súbditos. Isto, em verdade, é total e grosseiramente injusto. Temei os suspiros e as lágrimas deste injuriado e não coloqueis uma carga excessiva sobre os vossos povos. Não os roubeis para construir palácios para vós. Pelo contrário, escolhei para eles aquilo que escolheis para vós próprios. Os vossos povos são os vossos tesouros. Acautelai-vos para que a vossa governação não viole os mandamentos de Deus e não entregueis os vossos protegidos nas mãos do ladrão. Por eles reinais, através deles subsistis, com o seu auxílio conquistais. No entanto, quão desdenhosamente olhais para eles. Esta alusão a impostos excessivos sobre os povos, impostos que são usados para a construção de palácios para os governantes, é algo que encontra eco em factos específicos. Lembro, por exemplo, a construção do Palácio de Dolmabahçe, em Istambul. Foi construído por 2 sultões, numa altura em que o Império Otomano estava na bancarrota, e pretendia ser o equivalente a Versalhes, em Paris. Mas a verdade é que nunca foi habitado, e hoje é um museu. A construção do Palácio das Tulherias, em Paris, também é outro exemplo. Impostos excessivos, que são usados para a construção de palácios para os governantes. Há aqui nas palavras de Baha'u'lláh um sentido de preocupação com o bem-estar dos povos. Baha'u'lláh é contrário à exploração dos povos e condena a vaidade dos governantes. E encontramos no parágrafo 183 uma alusão específica ao sultão do Império Otomano. Baha'u'lláh diz o seguinte: acautelai-vos para não agirdes como o rei do Islão quando chegámos a ele por sua ordem. Os seus ministros pronunciaram uma sentença contra nós com tamanha injustiça que toda a criação lamentou e os corações daqueles que estão próximos de Deus consumiram-se. Os ventos do ego e da paixão movem-nos como eles querem e encontramos a todos destituídos de constância. Eles, de facto, são dos que se perderam. Outro tema comum a estas epístolas dirigidas a reis e governantes é a questão da segurança coletiva. E ela é referida também nesta epístola. Baha'u'lláh dirigiu-se a reis e governantes do mundo em 3 momentos distintos da sua revelação. Primeiramente na Sura Muluk, a Epístola aos Reis. Depois nas epístolas individuais dirigidas a reis e governantes. E, por fim, no Kitab Yaqdas. E na Epístola à Rainha Vitória nós encontramos vários parágrafos em que Baha'u'lláh se dirige a todos os governantes do mundo. E nesses parágrafos, Baha'u'lláh vai incitá-los a governar com justiça e vai também descrever um modelo de segurança coletiva que é capaz de garantir a paz entre as nações. A questão da segurança coletiva já tinha sido tema de preocupação de várias nações europeias ao longo do século XIX. Vemos aqui, por exemplo, um cartoon alusivo à Grécia. A Grécia tinha sido derrotada pelos otomanos e as várias potências europeias
tiveram de intervir para proteger a pequena Grécia. Sobre a paz e a reconciliação, Bahá'u'lláh diz o seguinte nesta epístola: agora que haveis recusado a mais grandiosa paz, sobrais firmemente a esta, a paz menor, para que porventura possais em alguma medida melhorar a vossa própria condição e a dos vossos dependentes. Ó governantes da terra, reconciliai-vos entre vós, para que não necessiteis mais de armamentos, salvo na medida em que for necessário para a proteção dos vossos territórios e domínios. Acautelai-vos para não menosprezar o conselho do Omnisciente, o Fiel. E o tema da paz e a reconciliação entre as nações é abordado novamente no parágrafo 182. Bahá'u'lláh diz o seguinte: uni-vos, ó reis da terra, pois assim a tempestade da discórdia acalmar-se-á entre vós, e os vossos povos encontrarão sossego, se sois dos que compreendem. Se alguém entre vós levantar armas contra outro, levantai-vos todos contra ele, pois isso não é senão justiça manifesta. Assim vos exortámos numa epístola enviada anteriormente, e vos advertimos novamente a seguir aquilo que foi avelado por aquele que é o Omnipotente, o Sapientíssimo. Se alguém procurar refúgio entre vós, ofereçam-lhe a vossa proteção e não o traiam. Assim vos aconselho a pena do Altíssimo, conforme ordenado por aquele que é o Omnisciente, o informado de tudo. Esta epístola que foi enviada anteriormente é uma alusão à Suri Muluk, à Epístola aos Reis. Então, o que podemos dizer da Rainha Vitória e da era vitoriana? O que podemos dizer do Reino Unido no século XIX? Que mais podemos dizer sobre a epístola revelada por Bahá'u'lláh para a Rainha Vitória? Há algo que nós podemos dizer sobre a entrega da epístola. Tendo em conta aquilo que eram as condições em que Bahá'u'lláh e a sua família viviam na época em que a epístola foi revelada, nós podemos assumir que a entrega da epístola terá ficado a cargo de um cidadão britânico que fosse influente no Médio Oriente. Cidadão esse que também tivesse uma atitude amigável e cortês para com Bahá'u'lláh e para com a sua causa. Ora, a única pessoa que parece ter esse perfil seria o coronel Arnold Campbell, que durante muitos anos foi cônsul britânico em Bagdade. E sobre o cônsul britânico em Bagdade, Shoghi Effendi escreve o seguinte: nem o então representante do governo britânico, o coronel Sir Arnold Burroughs Campbell, cônsul-geral em Bagdade, se mostrava insensível à posição que Bahá'u'lláh agora ocupava. Encetando uma correspondência amigável com ele, tal como o próprio Bahá'u'lláh confirmou, ele ofereceu-lhe a proteção da cidadania britânica, fez-lhe uma visita pessoal e ofereceu-se para transmitir à Rainha Vitória qualquer missiva que ele lhe quisesse enviar. Até expressou a sua prontidão para preparar a transferência da sua residência para a Índia ou qualquer lugar que lhe agradasse. Essa sugestão foi declinada por Bahá'u'lláh, que preferiu permanecer nos domínios do sultão da Turquia. Sobre a entrega da epístola, nós não temos evidências históricas que mostrem como ou quando a epístola tenha sido entregue à Rainha Vitória. A única coisa que nós temos é uma frase de Shoghi Effendi que sugere que a epístola chegou ao seu destino. E Shoghi Effendi escreve isto: diz-se que a Rainha Vitória, ao ler a epístola revelada para ela, comentou: se isso for de Deus, perdurará, se não, nenhum mal poderá fazer. Parece-me importante referir que isto não é um elogio, não é uma reação positiva por parte da Rainha. É, acima de tudo, uma reação de indiferença. E numa outra epístola, Bahá'u'lláh vai criticar a Rainha como alguém que se perdeu. Numa epístola que ainda não há tradução oficial e que é dirigida a uma crente da família da Mão da Causa, Ibn Azdak, Bahá'u'lláh escreve o seguinte: através da graça de Deus, alcançaste uma posição que transcende a posição de todas as rainhas da terra. A rainha em Londres frequenta a igreja todos os dias em nome de Deus e acredita que adora o Deus único e verdadeiro, apesar do Deus único e verdadeiro ter testemunhado e estar a testemunhar que ela se perdeu, pois está impedida de reconhecê-lo, apesar dela se segurar firmemente ao seu nome. Lamentavelmente, outros imperadores do mundo também estão assim. Esta é, pois, uma epístola dirigida
a uma mulher de uma família do mão da causa, Ibn Azdak. É interessante referir que há várias mulheres na fé que são comparadas a rainhas. Anos mais tarde, quase no fim da sua vida, Baha'u'lláh revela a Epístola do Mundo, em que se refere novamente ao governo britânico. E ele diz o seguinte: o sistema de governo que o povo britânico adotou em Londres parece ser bom, pois está adornado tanto com a luz da realeza como da consulta ao povo. É, pois, uma outra epístola em que Baha'u'lláh faz o elogio do parlamentarismo. Muitos historiadores descrevem a Grã-Bretanha como o berço da Revolução Industrial, que, olhando para o século XIX, consideram também que foi esta a nação que melhor lidou com as consequências sociais violentas provocadas por essa revolução. Quando a Rainha Vitória subiu ao trono, o país já ia pelo caminho da industrialização e da urbanização. E existiam cada vez mais organizações que procuravam mitigar os abusos do sistema industrial. Por outro lado, 3 grandes reformas eleitorais alargaram a representatividade do Parlamento, permitindo que muitas pessoas da classe média e da classe operária pudessem pela primeira vez escolher os seus representantes políticos. Isto não foi uma evolução política tranquila. Existiam forças conservadoras muito poderosas que temiam que estas reformas, de alguma forma, pudessem abrir a porta para algo semelhante ao que tinha acontecido durante a Revolução Francesa. Mas a verdade é que a Grã-Bretanha conseguiu um equilíbrio afastado do radicalismo revolucionário e afastado também da repressão reacionária. E ao contrário de outros países, nada de profundamente dramático aconteceu na Grã-Bretanha como consequência da Revolução Industrial. O Império não colapsou, a monarquia não caiu, os britânicos não sofreram nenhuma derrota militar severa, não houve revoltas sangrentas com milhares de mortos. A Grã-Bretanha conseguiu algum sucesso na resolução das crises resultantes da industrialização, que iam também abalando outros países, e foi capaz de conduzir um processo de transformação social com relativa tranquilidade. Depois de vermos nesta epístola à Rainha Vitória o elogio do parlamentarismo, poderíamos questionar qual a relevância da monarquia face ao parlamentarismo. Existem outros 2 textos de Baha'u'lláh que ajudam a responder a esta questão. O primeiro desses textos está no Kitab Aqdas e diz o seguinte: um dos sinais da maturidade do mundo é que ninguém aceitará suportar o peso da realeza. A realeza permanecerá sem ninguém disposto a carregar sozinho o seu peso. Esse dia será o dia em que a sabedoria se manifestará entre a humanidade. E numa outra epístola, revelada já perto do final da sua vida, Baha'u'lláh diz o seguinte: embora uma forma republicana de governo beneficie todos os povos do mundo, a majestade da realeza é, no entanto, um dos sinais de Deus. Não desejamos que os países do mundo fiquem privados disso. Se os sagazes combinarem as 2 formas numa só, grande será a sua recompensa na presença de Deus. E deixo-vos agora algumas questões para reflexão. Como podemos classificar a resposta da Rainha Vitória? Rejeição, aceitação ou indiferença? Por que é que as ações do homem são aceitáveis depois de ele ter reconhecido o manifestante de Deus? Por que deve um representante eleito pelo povo preocupar-se com o bem-estar de toda a espécie humana? Que causa universal e que fé comum podem ser o remédio soberano para os males do mundo? O que é que Baha'u'lláh nos diz sobre as despesas e os armamentos dos governantes? Deixo-vos aqui algumas referências adicionais para quem quiser prolongar e aprofundar este estudo da Epístola à Rainha Vitória. Deixo também uma recomendação desta obra, uma biografia da Rainha Vitória, de Andrew Wilson. Recomendo também este livro, Baha'u'lláh the West and the Birth of Modernity, de Stephen Beebe, particularmente interessante para percebermos não só a Epístola à Rainha Vitória, mas também todas as epístolas a reis e governantes. E depois alguns textos que estão publicados no meu blog. Um texto sobre o embaixador britânico em Istambul,
um texto sobre a reação dos diplomatas britânicos ao martírio do Bab e um texto sobre a primeira notícia publicada no jornal The Times sobre a fé Babi. E assim chegamos ao fim desta 8ª sessão sobre a Surya Aikal, uma sessão em que abordamos a epístola revelada por Baha'u'lláh para a Rainha Vitória. Obrigado pela vossa atenção.